Um desses casos foi o da família Grugier. Eles moravam na fronteira da Virgínia Ocidental com a Carolina do Norte. Eles tinham seus costumes e regras, e basicamente viviam isolados. Por se casarem entre si, seus filhos começaram a nascer com problemas genéticos e deformados. Com ensinamentos de que o mundo exterior era mau, eles viam as outras pessoas como criminosas e dignas de morte. Em 1902, vários casos de vários viajantes desaparecidos foram relatados e registrados pela polícia local, mas nunca foram encontrados e nem nunca souberam dos corpos achados. Com muitas pessoas desaparecendo naquela região, o governo decide então investigar e descobre que havia essa família que assassinava quem cruzasse com o seu caminho. Então foi expedido um mandado de prisão para que os integrantes da mesma fossem presos. Quando a polícia chegou ao local, os moradores os atacaram. A polícia, porém, revidou, matando todos. Mas algumas mulheres e crianças conseguiram fugir para a floresta. Suas casas, porém, foram queimadas e tudo o que pertenciam a eles foram destruídos. As mulheres e crianças nunca foram encontradas, mas alguns caçadores dizem terem visto lugares com pedaços de pequenos animais e pequenos barracos em meio à floresta, e têm a sensação de serem observados ou então perseguidos. Muitos se perguntam, seriam os sobreviventes dessas famílias? Bom, gente, para começar contando essa teoria ou essa história que de fato aconteceu, vamos começar contando a sinopse do filme e como os fatos ocorrem mais ou menos. Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e, para escapar, é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é, na verdade, Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua El e que foi queimado vivo pela vizinhança. Agora, Krueger pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram, através, claro, dos seus sonhos. Mas, se eu te contar que essa história, na verdade, aconteceu. Um artigo publicado no LA Times inspirou o diretor do longa-metragem. Nele, médicos e especialistas narravam uma onda de mortes inexplicáveis que atingiu um grupo muito específico de pessoas nos Estados Unidos. Nele, o jornal contou a história de uma criança refugiada do genocídio que aconteceu no Camboja, no ano de 1975. O assassinato em massa, promovido pelo regime do Khmer Vermelho, fez com que muitas pessoas do Sudeste Asiático fossem pedir abrigo nos Estados Unidos. O garoto do Camboja dizia que estava com medo de dormir, porque ele seria atacado e morto durante seu sono. Abre aspas. Quando ele finalmente adormeceu, seus pais pensaram que a crise havia terminado. Então, eles ouviram gritos no meio da noite. Quando chegaram, ele estava morto. Ele morreu no meio de um pesadelo, fecha aspas, disse o diretor Craven ao jornal Diário Vulture. Mas, se eu te falar que esse filme foi baseado em fatos reais, surpresos? Poughkeepsie, Nova York, década de 1990. O serial killer Kendall François, um ex-lutador de luta olímpica, admitiu ter estrangulado 8 mulheres nos anos 90. Dentre outubro de 1996 até o final do verão de 1998, 8 mulheres foram dadas como desaparecidas na cidade de Poughkeepsie, estado de Nova York. A grande maioria eram mulheres que fumavam drogas ou trabalhavam como prostitutas, e muitas delas só foram dadas como desaparecidas dias, semanas ou até mesmo meses após as suas mortes. Em 1º de setembro de 1998, uma das suas vítimas escapou. Christine Sala ligou para a polícia, que, ao entrar na casa de Kendall, os policiais acabaram encontrando
corpos em decomposição e esqueleto em meio a bagunça e lixos. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidades de liberdade condicional nos anos 2000. Ele também foi condenado por agressão contra a moça que escapou. Em 18 de setembro de 2014, Kendall morre aos 43 anos na prisão, de causas naturais, pois era soro positivo do HIV. No YouTube você pode assistir um documentário sobre a vida do serial killer. Deixarei o link na descrição. Em 2015 foi lançado o livro Body Dump, de Fred Rosen, que contava a história do carniceiro do Rio, mais conhecido como Kendall François.